Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse dia 30 de setembro, sexta-feira, fim de mês, início de fim de semana, nós encerramos o mês da Bíblia, celebrando a memória de São Jerônimo. Agradeço você que nos acompanhou ao longo de todo o mês, nessa nossa catequese bíblica. Hoje celebramos o tradutor da Sagrada Escritura, que é doutor da Igreja, São Jerônimo. Convido você a acompanhar com carinho nesse dia nossa reflexão, encerrando os livros do Novo Testamento, uma pequena catequese sobre o livro do Apocalipse. Depois quero também partilhar com você um pouquinho sobre a vida de São Jerônimo. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo São João no final da sua vida, por volta do ano 100, sob a forma de uma carta escrita às igrejas da Ásia Menor, que viviam tempos difíceis diante da perseguição romana. É um livro bastante enigmático e difícil de ser entendido e que pode gerar muitos erros de interpretação, como já ocorreu diversas vezes na história da Igreja, se não observarmos com cuidado como a Igreja o interpreta. É muito comum, sobretudo entre os nossos irmãos protestantes, compreensões e interpretações equivocadas e manipuladas, mal intencionadas, oportunistas, com base no livro do Apocalipse. O imperador romano Domiciano, que reinou entre 81 e 96, moveu forte perseguição aos cristãos, deportando São João, que era bispo de Éfeso, para a ilha de Patmos. Ao mesmo tempo, os cristãos eram hostilizados pelos judeus e aguardavam a volta de Cristo, que não acontecia. Para livrá-los de todos os males, foi nesse contexto que o apóstolo escreveu o Apocalipse, para confortar e animar os cristãos das inúmeras comunidades que já surgiam na Ásia Menor. Então, num contexto de perseguição por parte do Império Romano, num contexto de escárnio por parte dos judeus, São João, exilado na ilha de Patmos, vai escrever o livro do Apocalipse. Apocalipse em grego significa revelação. Era um gênero literário que se tornou usual entre os judeus após o exílio da Babilônia e descreve o fim dos tempos, onde Deus vai julgar os homens. Essa intervenção de Deus abala a natureza, com muita simbologia e números. O Apocalipse não pretende, irmão querido, dar uma descrição antecipada dos acontecimentos do futuro, mas de apresentar uma mesma realidade sobre vários símbolos diferentes. E tudo é feito com a linguagem intencionalmente figurada para despertar a atenção do leitor, que estava acostumado ao gênero apocalíptico usado pelos judeus. Alguns símbolos têm significado preciso. O cordeiro simboliza o Cristo, a mulher a Igreja e a Virgem Maria, o dragão as forças hostis ao reino de Deus, as duas feras que nós encontramos no capítulo 13, o Império Romano e o culto ao imperador. A fera no capítulo 17 simboliza Nero, Babilônia, a Roma pagã, as vestes brancas, a vitória, o número 3, coisa nefasta ou caduca, 3,5, não é?
Mas esses símbolos não são exclusivos. O Cristo é, às vezes, representado ali como o Filho do Homem ou Cavaleiro. O Apocalipse é uma revelação sobrenatural, velada sobre símbolos, representando tanto o passado quanto o presente da Igreja e também o futuro. Se refere a um período indefinido que separa a ascensão de Cristo da sua volta gloriosa. Deixa claro da impossibilidade de escapar à luta e ao sofrimento, às perseguições, ao fracasso que é fracasso aparente no plano terrestre, a realidade da salvação que lhe será concedida no meio de suas obrigações e a vitória final, que é a obra de Cristo ressuscitado que venceu o pecado e a morte. A mensagem principal, irmão querido, do livro do Apocalipse é que Deus é o Senhor da história dos homens. No final, haverá a vitória dos justos. Mostra a vida da igreja na terra como uma contínua luta entre Cristo e o demônio, mas que no final haverá o triunfo definitivo do reino de Cristo, que implica na ressurreição dos mortos e a renovação da natureza material. As calamidades que são apresentadas não devem ser interpretadas ao pé da letra. Deus sabe e saberá tirar de todos os sofrimentos da humanidade a vitória final do bem sobre o mal. Então, é preciso ter clareza disso ao ler o livro do Apocalipse. Já vi muita gente dizendo que não gosta de ler o Apocalipse porque tem medo, ou fazendo interpretação equivocada, repito, e até mal intencionada desse texto. É um texto valioso, profundo, que fecha o cânon das Sagradas Escrituras, o último livro do Novo Testamento, muito válido. Uma curiosidade, algo muito interessante, é que grande parte da liturgia da igreja está contida ali no livro do Apocalipse, viu? As vestes, o incenso, o turíbulo, o altar, os castiçais, muitas coisas, os candelabros, muitas coisas da liturgia da igreja, da liturgia católica cristã, é inspirada no livro do Apocalipse. Então é preciso refletir bem, pois esse livro é de uma profundidade litúrgica, espiritual, histórica, muito grande. E se nós considerarmos isso que foi dito nessa catequese de hoje, com certeza nós tiraremos bom proveito da leitura do livro do Apocalipse. Encerro essa catequese bíblica falando sobre São Jerônimo, doutor da Igreja, tradutor da Sagrada Escritura. São Jerônimo nasceu na Dalmácia, no ano 340, estudou em Roma e ali foi batizado. Abraçou a vida ascética e partiu para o Oriente, sendo ordenado sacerdote. Regressou a Roma e foi secretário do Papa Damaso. Nessa época, começou a revisão das traduções latinas da Sagrada Escritura e promoveu a vida monástica. Mais tarde, ele se estabeleceu em Belém, onde continuou a tomar parte muito ativa nos problemas e necessidades da igreja. Escreveu muitas obras, principalmente comentários à Sagrada Escritura. Morreu em Belém no ano de 1420. Que São Jerônimo interceda por nós, para que possamos sempre nos aproximar da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, da Sagrada Escritura, com muita fé e abertura de coração, escutando assim a voz de Deus, que nos fala com carinho e amor. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor te abençoe e te guarde. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa você, irmão querido, um forte abraço e o convite de aproveitar esse fim de semana para rezar. Aqui em nossa paróquia, nós temos a novena de Nossa Senhora da Piedade, que encerra no próximo dia 2, às 11 da manhã, com a missa e o almoço no Morro da Mesa. Venha rezar conosco. Também nessa sexta e nesse sábado, nos 2 dias, às 19 horas, nós temos a novena, às 19h30 a Santa Missa e a parte social da nossa festa. Nesse fim de semana acontece também no Morro da Mesa o Festival Gastronômico do Caju. Venha nos visitar, rezar conosco, celebrar conosco essa bonita festa, se deliciar, saborizando as comidas feitas a partir do cajuí, o cajuzinho do Cerrado. Forte abraço e até segunda-feira, com a graça de Deus.